Justo, uma dúvida. A operadora ele consegue te mandar a captura do tráfego voice? A operadora, sim. Esse- Aham. Se você pedir Só para pra a ter- operadora de forma gentil, amigável, né, e pegar um cabra lá do outro lado que entenda o teu caso e esteja disposto a te ajudar, sim, eles enviam o tráfego SIP e ajuda muito na análise, tá? Porque muitas vezes a gente consegue visualizar o pacotinho SIP saindo aqui do PABX, né? Aqui, mas quando o pacote SIP atravessa o modem, aí ele vira um outro pacote muitas vezes, né? Então, muitas vezes o conteúdo do protocolo SIP pode ter sido alterado pelo modem. Então, você saber o que está chegando lá na operadora com o que está saindo aqui do PABX, fazendo uma comparação entre esses dois pacotinhos aqui, é o que a gente mais precisa para conseguir resolver os casos. Tá? Principalmente caso onde o modem, ou o roteador, ou o firewall, manipula o tráfego SIP. O meu Wireshark já está lendo os dados da minha chave mestra, que está aqui em TLS. Ó, ele já está lendo tudo isso daqui. Então, aqui eu já devo conseguir pegar o protocolo SIP. Deixa eu ver. Ó, login. Opa, olha só. Register, Notify, Options. Tudo que meu cliente web RTC está se comunicando com o SIP, com o meu PABX, ele já está apresentando aqui no Wireshark. Olha só que legal. Eu tenho aqui ó, o SIP transportado sobre o protocolo WebSocket, que está criptografado com TLS em cima do TCP. Né? E se eu abrir aqui o meu protocolo SIP, ó, você pode ver que eu tenho todas as informações. Ó. Então, toda aquela comunicação que antes estava cifrada, eu simplesmente tenho ela aberta aqui. Ó. Isso aqui vale para qualquer softphone WebRTC, por exemplo. Se eu vier aqui e chamar o ramal 1000, você vai ver o invite aqui. Ó. Invite 401, invite 180. Atendi a chamada, ó, 200. Desliguei a ligação, ó, o BY vindo. Aqui, ó. Então, isso daqui tudo foi aberto através dessas variáveis de ambiente que estão sendo utilizadas pelo meu cliente WebRTC aqui. Aqui, ó, aqui eu estou falando ó, sobre RFC 2833, tá vendo? Que aqui a gente consegue ver ó, os eventos DTMF, ó, telefone event DTMF to, só que é transportado sobre RTP. Tá vendo aqui, ó? O RTP transportando um cabeçalho RFC 2833 e aqui eu tenho o valor do dígito. Eu tenho a amplitude do sinal e eu tenho a duração do evento. Né? Daí aqui tem uma série de RFCs aqui que eu vou descrevendo, né, de algumas informações. Aqui eu tenho via CIP Info, que olha só que legal, ó, o protocolo CIP transportando um message bar, ó, signal to, é o dígito 2, só que é transportado em cima do protocolo CIP, e ó, CIP Info. Tá vendo que eu tenho RTP sendo enviado num sentido, RTP sendo enviado no outro sentido. Eu tenho o CIP transportando o DTMF. E aqui eu tenho o DTMF em band. Aqui estão os meus dígitos DTMF. E quando eu exporto esses DTMFs aqui, ó, eu abro eles com um programinha que eu utilizo aqui, que é o Audacity. Eu consigo fazer análise de frequência desses dígitos. E aqui eu pego os picos de envio dessa frequência, ó, 697 Hz por 1200. E se eu pego essas frequências aqui lá na tabela do TMF, ó, 697 por 1200, eu tenho qual dígito? 1. Então eu sei que isso daqui corresponde ao dígito 1, e eu sei que esse daqui é o dígito 1. Se eu fizer a mesma análise de frequência aqui, por exemplo, eu vou ter outras frequências, outros picos de frequência. Esses picos de frequência me levam a um outro dígito aqui que pode ter sido digitado, 2, 3, etc. Né? Então é assim que a gente faz análise de DTMF, quando ele vem em band, tá? Porque em band, o DTMF, o sinal de áudio aqui, ele está sendo codificado em cima do teu codec, PCM, G729, por exemplo. O meu tempo de intervalo entre os pacotes está aqui, ó, 20 milissegundos, tá vendo? Ó? Aqui está ok. De repente subiu aqui para 25, né? Aqui, ó, 25. Olha o que aconteceu com o meu jitter. Se o meu jitter era zero antes, quando subiu o tempo de intervalo e ficou constante em 25, o meu jitter ficou cravado aqui, presente, mas cravado, constante. Ó, o meu jitter aqui, o meu tempo de envio entre os pacotes subiu aqui para
aqui é 30 mais ou menos, 35, né? Vamos colocar. Ó, o meu jitter subiu e permaneceu aqui, ó. Então o meu jitter permaneceu constante ainda. Tá vendo que a cada pico o meu jitter sobe e desce. Ó, cada pico aqui, ó, o meu jitter sobe e desce. Teve mais um pico aqui, o meu jitter subiu e desceu, estabilizou. De repente, o tempo de envio cai para 20 milissegundos de novo. O meu jitter vai a zero, ou seja, a minha chamada passou a ficar boa. Ó, subiu aqui para 35 milissegundos de novo. Ó, meu jitter vai lá para cima. Então, isso daqui caracteriza para mim uma péssima qualidade de áudio na minha ligação. Tá? Então, o jitter é a constância da variação do tempo de intervalo entre os meus pacotes. Tem uma equação aqui que define o jitter que é calculada pacote a pacote. Eu explico isso aqui a fundo lá no curso, tá? De Wireshark. Não vou entrar nisso aqui hoje, que a gente não tem nem tempo para isso, né? Mas dá para a gente discutir isso daqui em futuras aulas, em futuros encontros, tá? Dá para a gente organizar um dia para a gente entrar mais a fundo nisso daqui. Só que assim, o que eu queria deixar claro aqui nesse encontro, pessoal, é o que a gente analisa sempre quando a gente vai analisar a qualidade de um streaming. O que é fundamental aqui? O que vocês entenderam disso? Aqui eu estava forçando isso daqui a acontecer, tá? Porque o que eu fiz? Eu coloquei um client SIP aqui, eu coloquei o meu PABX aqui, eu coloquei um roteador aqui no meio e eu fazia streaming ser trocado entre um equipamento e outro. E a banda eu variava aqui. Então, aqui o codec era PCMA, certo? PCMA é 89,6 kbps. Então eu liberei 100K de banda aqui entre esses equipamentos. Quando eu eu estabeleci a chamada, eu baixei para 50K, aumentei para 75K, baixei para 30K. Então isso eu estrangulava a banda, eu apertava a banda e a consequência disso daí era aumentar o tempo de intervalo entre os pacotes. Então eu forcei essa situação aqui para eu poder apresentar isso, sabe? Eu usei um microtikzinho que eu tenho aqui, então eu botei ele ali em bridge entre os dois lados e eu forçava, né, a banda entre um lado e outro para conseguir causar isso, né? E o impacto disso, né, é o que um roteador faz, né? O roteador ele pode dropar pacote, ele pode aumentar o tempo de intervalo entre um pacote e outro para conseguir dar conta do processamento, né? Então, o que eu fiz aqui foi estrangular a banda, esticar, aumentar. Eu estava sanfonando ela aqui para eu poder causar esse efeito aqui no streaming, para poder apresentar de uma forma bem clara o que era o jitter, né? Eu tenho um barramento de 1 GB aqui, então imagina tu conseguir colocar latência no intervalo entre os pacotes no meio de 1 GB. É quase impossível, né? O streaming de A para B, vamos colocar aqui o RTP, né? Você acha que o RTP tem que ser medido aqui na saída ou aqui na chegada? Na chegada, tá? Então aqui é que você vai fazer análise com o Wireshark do RTP de A para B, tá? E o streaming de B para A tem que ser analisado aqui na saída ou aqui na chegada? Exato. Por quê? Porque aqui tu tem lá 300 roteadores, 300 não, né? Mas vamos colocar aqui 10, 15, 30 roteadores, né? Que eles podem estar inserindo latência, delay, né? Alguma coisa assim, nesse streaming aqui. Então aqui tu vai pegar o streaming com toda a variação, com toda a soma de latências da rede, tá? Aqui tu vai pegar a latência, aqui tu vai ter ele puro, saindo com 20 milissegundos entre um pacote e outro. Passou por esse roteador, começa a variar o tempo de envio entre os pacotes. Passou por esse roteador, começa a variar, né? Esse roteador aqui, digamos, que está bichado, que está cheio de tráfego lá, por exemplo, cheio de regras criadas, aqui o streaming começa a sair com problema. E esse problema é repassado para a rede até que chegue no PBX com problema aqui. Então aqui tu vai pegar o problema. Tá? Se você está pegando o problema aqui, pessoal, na origem dos pacotes, se aqui o teu streaming já está saindo com problema, cara, o teu equipamento não está dando conta de colocar os pacotes na rede na velocidade que ele negociou. Tá? Eu já vi caso ali de Media Gateway, de PBX, que está com processamento lá em cima,
né, está sendo atacado ou não está dando conta do tráfego de chamadas, e quando tu vai pegar uma captura na origem ele já está colocando pacote com 25, com 26 milissegundos e deveria estar colocando com 20. Concordam? Então o teu problema está aqui. 20 é o padrão. Uhum. Pode sim. Se sair do padrão, ele vai estar explícito lá no SDP. Entendeu? E geralmente assim é 20, 40, 60. Nunca vi sair disso, sabe? Teve alguns casos que eu forcei com 15 milissegundos, mas daí o equipamento começa a apresentar muita instabilidade mesmo, tá? Mas o negociado, geralmente o padrão mesmo é 20 milissegundos, entendeu? E essa questão aqui de analisar aqui no destino é fundamental, tá? Às vezes você vai analisar aqui na origem, poxa, daí é covardia, né? Tu vai ver tudo certo saindo, tu vai ter certeza que está saindo bem. Mas conforme vai passando pela rede, aí esses pacotes, esse tempo de intervalo entre um pacote e outro começa a sofrer alterações, tá? E vai ter pontos onde essas alterações vão ser mais graves, entendeu? Uhum. Tu disse que tem um USB-C atrás ou tem um USB-C na frente? Acho que é aqui, né? É, uhum, concordo. Então tu mede aqui, tu pode medir aqui, ó, entre o client e o USB-C, né? E tu pode medir entre o USB-C e o PBX. Então depende, se tu mede aqui nessa interface, se tu mede aqui nessa interface, se tu mede aqui no PBX ou se tu mede aqui no client. Tem vários pontos que tu tem que medir. Às vezes tem que medir em dois, três pontos iguais. Capturar aqui no client, capturar aqui no USB-C ao mesmo tempo, compara. Captura aqui, compara. Tá? É um trabalho de comparação mesmo. Só que é importante entender esses conceitos. Parte de rede, tu vai acabar caindo ali em um roteador que é entregue, tá? O que tem aqui para trás pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser fibra ótica, frame relay, MPLS, etc, tá? A questão não é o que tem aqui atrás, mas a questão é aqui, o roteador. O roteador aqui, geralmente as operadoras, quando entregam um link privado, elas colocam marcações de QoS. Só que elas estão marcando QoS no sentido operadora para PABX. E no sentido PBX para a operadora, você está respeitando as marcações QoS da operadora? Porque aqui tu tem QoS aplicado. Vou colocar lá DSCP46, que é o Expedite Forward. Tá aqui a marcação de QoS que a gente usa para streaming. Essa marcação de QoS, pessoal, eu coloco ela aqui, ó, nas configurações de PBX, por exemplo. Aqui, TOS, aqui, ó. QoS para áudio, para RTP, ó, Expedite Forward 46. Tá? Se eu colocar aqui QoS Table DSCP, por exemplo, Expedite Forward, se você for ver, ela tem um número aqui, ó, que é 46. E esse número aqui a gente visualiza ele lá no pacotinho RTP ou no pacotinho SIP, dá para a gente conferir qual que é a marcação que está sendo colocada. Então, quando a gente trabalha com SIP Server privado, a primeira coisa que a gente faz é vem aqui, coloca um Wireshark nele e captura uma amostra de pacotes e verifica lá nos pacotinhos qual que é o valor de QoS que ele está aplicando para SIP e para RTP. Geralmente ele tem valores diferentes, tá? Então, que nem vocês viram aqui no meu PABX, ó, para RTP, ele tem Expedite Forward, que é a mais alta classificação que QoS, maior prioridade. Para SIP, ele tem AF43. A F43 é Assured Forward, que vai garantir o encaminhamento, né? Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui, ó. Ó, AF, aqui, ó. AF41, AF31. Tu vê aqui ó, que está subindo, ó, a F11, 21, 31, 41. Então, 43 está entre o Expedite Forward
e o AF41 aqui. Então tu pode ver aqui que é um valor entre 34 e 46 que seria colocado, tá? Eu não me lembro de cabeça aqui, mas vamos ver se eu acho aqui. AF43 QoS. Ai, aqui deve ter uma tabela completa. Aqui, ó, AF43, o valor é 38 decimal. Então eu viria aqui na minha central telefônica, e esse valor aqui é 38 e esse aqui é 46, por exemplo. Então, com isso, eu estou dizendo que streaming tem maior prioridade do que sinalização para os meus roteadores. Tá? Qualquer outro tráfego não tem prioridade. Então, que nem estou falando aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma amostra de QoS para SIP e para RTP, por exemplo. Né? Então, a gente coloca o Wireshark aqui, escuta o que está acontecendo, os pacotes que estão sendo enviados aqui nesse sentido, né? Não é nesse sentido, é nesse sentido. Pega uma amostra dos pacotes e dá uma olhada nesse cabeçalho aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui ó, um pacotinho SIP. Vamos supor que esse aqui seja um pacote da operadora para o PBX, capturado ali naquele meio de enlace, tá? Eu vou dar uma olhada aqui na minha camada 3, ó, Internet Protocol, Differentiated Services Field, ó, DSCP. Qual que é a marcação QoS? Tá? Então aqui está o default, é 0. Ele não tem QoS esse pacote. Tá? Agora aqui, o meu PBX, ó, aqui é o meu PBX enviando para o meu cliente. O cliente enviando para o PBX o register, o PBX devolvendo o challenge para o meu cliente SIP. Ó. Perceba que o meu PBX está marcando o QoS, a F43, a Shared Forward 43, que é justamente, pessoal, o que está configurado aqui. Se eu vier aqui e marcar para, sei lá, vou colocar EF, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aplicar sem ter que reiniciar o PBX. Apply changes. Caramba, que legal. É bastante coisinha, hein? É bastante coisinha legal, cara. No curso tem exatamente essa parte aí do forwarding, né? Tem. Bem legal. Ó, botou comunicação aqui do meu ramal com o meu PBX. Tu vê o meu ramal mandando para o PBX já com DSCP0. E o que o meu PBX respondeu agora? Ó? Expeded Forward. EF. Né? Aqui ele está em hexadecimal. Se traduzir para decimal, a gente vai ter o valor de 46. Entendeu? Então, o que a gente sempre faz quando a gente pega um SIP server privado é pega uma amostra dos pacotes que você está enviando para o teu que está sendo enviado pela tua operadora, pelo teu SIP server, para o teu PBX e verifica se o teu PBX está respondendo de acordo com o que a operadora está te mandando, tá? Qual que é a sacanagem aqui? E isso daqui está constante. Tu pode ver aqui, ó, que a Direct Call, no caso, isso aqui é um trace da operadora, tá? Então, tu vê que a Direct Call, ela está recebendo essa taxa de pacote de 10, 15, 10, 15, 10, 15 pacotes por um tempo aqui mais ou menos de 1 minuto. Então, assim, tu vê que isso daqui é excessivo, né? Os aparelhos deveriam mandar um pacotinho e fica quieto, né? Mandou um pacote de registro, aí vai mandar um próximo daqui a 5 minutos só. Agora perceba que isso aqui é constante, ó. Aqui, 5 pacotes, 7, 8, 10, 11 pacotes, 12, 15 pacotes por segundo, 13, 12, né? E tu vê aqui, ó, que tá constante isso aqui. Os aparelhos não param de mandar register. Aí eu falei, mas que porra é essa? Porque isso daqui era o que a DirectCall enxergava. Né? Eu falei, Gilson, eu estou recebendo muito register desse cliente, né? Esse cliente ele está me atacando. Né? Então, esse daqui era o que a operadora enxergava. Eu devo ter esse trace aqui. Ó, Register Direct Call. Acho que é isso daqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu tenho bastante register. Tu pode ver aqui, ó. É o IP do cliente falando com o IP da Direct Call, né? Então, o IP do cliente, ó, é o 29. É esse 29 aqui, ó, falando com o IP da Direct Call, que é o final 169. Então, aqui o que eu fiz foi pegar o IOGraph, tá? Aqui do Wireshark. Essa aqui é a ferramenta de plot de
de tráfego. Então é bacana você conseguir enxergar isso aqui do ponto de vista gráfico, né? Vamos pegar aqui só apagar esses camaradas aqui e deixar só o gráfico verde. Ó, aqui eu estou pegando CIP em geral, mas CIP and CIP.csec método igual a register. Então aqui são só os pacotinhos de registro. Vou pegar em vermelho, né? Que eu gosto de deixar o pacote com problema aqui em vermelho e quantidade de pacotes por segundo. Então aqui tu consegue ter uma ideia, ó, 10 pacotes por segundo. Eu acho que isso aqui é outro trace, tá? Mas aqui tu consegue ver que está um pouco pior o cenário ainda, ó, porque aqui tinha 20 pacotes por segundo, 30 pacotes por segundo, os piores casos, 25, 26, 27 pacotes por segundo, tá? Então você conseguir plotar o tráfego de forma gráfica, isso aqui dá uma visão muito boa para a gente, porque faz com que a gente visualize de uma forma um pouco mais sintetizada os dados e não tão analítica, né? Se você está com a carne enfiada aqui nos pacotes, tu não percebe a taxa de envio com uma frequência tão alta, a não ser que você fique muito de olho nos timestamps aqui, e tudo é feito de cabeça, né? Não é fácil você ficar olhando aqui assim e ver que está elevada a taxa. Então, quando você vem aqui para análise gráfica, tudo fica muito mais fácil de você entender e isso aqui te ajuda muito, tá? Então eu sempre digo, olha, utilizem o IOGraphs aqui do Wireshark sempre a seu favor para ter uma visão geral do tráfego. Tá claro aqui, pessoal? Input vai ser minha rede LAN, só que minha output não vai ser a memória, vai ser criar um arquivo. Então eu crio um arquivo na minha máquina e deixo o Wireshark salvando nesse arquivo e não vai para a memória, ele escreve em arquivo. Tá? Daí eu faço com que crie um novo arquivo depois de 50 MB aqui, por exemplo. Né? Então a cada 50 MB ele vai criar um novo arquivo e ele vai parar de salvar em memória, ele começa a salvar em arquivo. Esses dados eu posso deixar o Wireshark lá rodando por dias e dias e dias que não vai ter problema. HD a gente tem muito, 1 tera, 2 tera, né? Que seja memória é um recurso limitado na máquina, geralmente. Tudo bem? Muito bom. Isso aqui é muito útil. Tanto que se eu colocar aqui, ó, teste.pickup, deixa eu escrever aqui na minha área de trabalho, né? Teste.pickup. Ó, eu vou criar um novo arquivo eu vou colocar a cada 10 MB aqui só para rotacionar mais rápido, né? E aqui eu posso usar um ring buffer de 10 arquivos, então ele fica escrevendo de forma circular sempre nesses 10 arquivos, né? Ou eu posso deixar escrevendo de forma descontrolada. Então vou dar um start. E ó, o Wireshark continua capturando o pacote, só que dessa vez não vai mais para a memória, ele vai para a minha área de trabalho aqui, ó. Tá vendo? Ele criou um arquivo de teste. Esse arquivo está com 8 MB já, então aqui ele vai criar um segundo arquivo. Tá vendo? Ó, já está com quantos mega? 5 mega. Então aqui ele vai criar um terceiro arquivo. Então toda essa captura aqui não está indo para a memória, ela está indo para o HD agora. E faz com que consuma muito menos memória. Tu pode deixar isso aqui rodando por dias lá no cliente, entendeu? Ó, mais uma vez eu utilizei aqui a ferramenta do IOGraphs aqui no Wireshark, tá? Você pode ver aqui, ó, o eixo Y, 10 kilopacotes, 7.5 kilopacotes, né? Então aqui é 7.500 pacotes por segundo, aqui é 10.000 pacotes por segundo, e aqui no eixo X é o tempo, né? Que é a escala, o tick, é segundos. Tu pode ver aqui, ó, que certos momentos na rede, olha só o pico aqui, ó, excede 10.000 pacotes por segundo. Ó, aqui chegou a 2.500, aqui está na casa dos 1.000 e pouco, e ó, aqui na casa dos 10.000 pacotes por segundo. Vocês acham que é normal isso aqui, pessoal? Não, não. Não, não é não. Deixa eu ver se eu tenho essa captura aqui. Ó, eu tenho aqui, ó. Acho que essa daqui é a captura que eu deixei, ó, das 12h16 até as 16h39. Tá vendo que eu limitei aqui em 50 MB, ó? Né? Então aqui é o ring buffer, né? Então o que eu faço aqui é abrir o Wireshark. Eu simplesmente arrasto os arquivos aqui para
dentro do Wireshark que eu faço o merge de todos eles, tá, pessoal? Então aqui, se a gente for ver, ó, ele está carregando, carregou. Ó, eu tenho das 11h54 até as 16h39, tá vendo? Se eu clicar aqui embaixo no Wireshark, ele me diz, ó, primeiro pacote é 11h54, 16h39, eu tenho 4 horas e 45 minutos de captura aqui. Então essa tela aqui de propriedades ela é muito útil, tá? E aqui eu consigo filtrar, ó, se eu vier aqui em estatísticas, IOGraphs de novo, né? Vou tirar esse filtro aqui. Ó, aqui eu tenho o tráfego geral do cliente. E ó, aqui eu tenho aquele gráfico de novo, né? Se eu filtrar aqui, ó, deixa eu colocar MDNS, ele não pega. Deixa eu pegar então, acho que é o UDP port 5353, né? Ó. Olha aqui, ó, a query, ó, 5353, standard query, protocolo MDNS, tá vendo? Ó? A máquina 192.168.15.151 a partir dessa porta para um endereço multicast na porta 5353. E olha só o que ele está fazendo, ó, query para esse SRV AD01, tentando resolver isso daqui. Né? Então, se eu filtrar aqui o DP port igual a 5353, estou usando aqui um filtro de camada 4, né? Pode ver que eu tenho aqui 826.226 pacotes espalhados das 11h54 até as 16h39. Tá? Aí, claro, eu vejo aqui ó, com frequência, olha só o tempo de envio entre um pacote e outro. Ó. Esse daqui é o tempo entre os pacotes. Desse pacote para esse pacote aqui, passou-se 2 microsegundos. Desse pacote para esse pacote aqui, passou-se 8 milissegundos. E assim por diante. Ó. Olha só a taxa abusiva de envio de pacote. Quem é que está enviando isso aqui na rede? Esse camarada aqui. Ó. O que ele é? Ele é esse endereço IP aqui, o 92.168.15.151. Qual que é o MAC address dele? Ó, é um Gigabyte Tech. Eu não sei que host que é esse aqui. Deve ser uma máquina, alguma coisa assim, que está apresentando essa instabilidade, né? Que está rodando um programa em loop ali, disparando essa taxa abusiva de pacote, né? E aqui fica ruim de você ter uma noção de quantos pacotes são, né? Então, por isso que eu acho mais fácil plotar em gráfico, estatísticas, IOGraphs. É muita informação, É né? muita. Ele tem que plotar, isso aqui é muita coisa. Aqui, ó, que vai estabilizar mais. Ó, aqui é possível ver aquele gráfico lá que eu tinha apresentado antes, né? Então você vê que a taxa de envio de pacotes realmente ela está muito abusiva aqui. Então eu pedi para que o cliente ele fizesse uma análise na rede dele para identificar qual que é esse MAC address, tá? Que está causando esse pico de tráfego abusivo aqui na rede. Provavelmente alguma máquina que está tentando resolver esse domínio aqui, tá, pessoal? Esse AD01 aqui, ó. SRV AD01.local. Então, assim, ele está perguntando isso para a rede e ninguém está respondendo. E ele entra numa condição de loop ali que está despejando isso daqui na rede, tá? Não é normal, não é saudável isso daqui, tá? Então, foi uma das solicitações que eu passei lá para o pessoal de TI deles para que eles verificassem, tá? E aqui eu tenho aparelho telefônico ou mesmo PABX, né? Com o CP Trunk aqui. Tudo bem, pessoal? Muitas vezes a gente faz o port mirror aqui, captura o tráfego com o Wireshark e tudo que está saindo do CP Trunk, saindo do aparelho, voltando da operadora, indo para o PABX ou indo da operadora para o aparelho, eu capturo aqui e faço análise. Tudo bem? Só que quando o problema acontece aqui, ó, geralmente é difícil você fazer análise. Daí tu tem que pedir as informações para o cara da operadora aqui para ele estar te passando o print da tela do SNGRAP ou o pacotinho que chegou lá de invite. Aí tu compara o invite que saiu daqui com o invite que ele te mandou o pacote, sabe? Mas uma coisa que eu faço muitas vezes, quando é possível, tá? É colocar um switchzinho aqui embaixo e aqui eu faço o port mirror do tráfego que está saindo do firewall, entendeu?
Isso daqui ajuda muito, mas às vezes tu não tem essa possibilidade aqui, né? Aí você depende do cara aqui, mas quando tem essa possibilidade, você consegue ver o SIP que chegou no firewall e o SIP que saiu do firewall, para você ver se tem manipulação por parte do firewall de algoritmo de ALG, porta aberta incorreta, ou o SIP que chegou da operadora com o SIP que saiu do firewall, que saiu do firewall e foi para o aparelho. E aí você compara esse pacotinho com esse pacotinho aqui e você vê o quanto de interferência teve por parte do firewall, né? Então essa é uma forma de se trabalhar também que é muito boa. Alguma dúvida, pessoal? O Wireshark é muito bom, cara. Você é doido, isso é vida. Ajuda muito. Tem casos assim que às vezes o que eu faço, tá? Principalmente para testar port forward. Isso aqui é matador, tá? Então imagina que tu tem o firewall poderoso, né? Então ele abriu aqui a UDP 5060. Eu tenho um PABX aqui atrás, tá? Onde eu dependo desse NAT da UDP e TCP, vamos colocar aqui 5060, ser encaminhado para o PABX. Aí aqui, vou colocar o firewall aqui em cima, tá? Aqui ele abriu também o range da 10.000, que eu uso muito, até a 20.000 UDP. E esse range tem que ser encaminhado para o PABX na mesma porta. Tá claro isso aqui, pessoal? É um port forward, tá? Certo. Aham. Quando eu começo a ver que eu estou tendo muito problema nessas regras criadas aqui, o que eu faço? Eu venho aqui na minha casa, no meu computador, eu abro um programa chamado Hercules. Vocês conhecem? Nunca O ouvi curso de falar. Wireshark, né? Eu É. fiz o primeiro curso de Wireshark Uhum. e aí lá a gente viu isso aí. Esse O seu Hercules, curso lá. essa Só lembro da aplicação aqui, ó. lenda, Hércules. Ó, Uhum. essa Só lembro da aplicação aqui, lenda. ó. Tá vendo? E esse cara aqui, ele é um canivete suíço para o mundo de rede, tá? Então, assim, ó, tu pode ver que ele faz conexão UDP, conexão serial, conexão TCP, TCP server, UDP. Eu venho aqui na conexão UDP e eu coloco o IP do cliente, ó. Tu vê que tá salvo aqui ainda, ó, o que eu tava fazendo. Ó, e eu mando pro IP do cliente na porta 5060. Tá vendo? Então aqui eu Caramba, coloco o que IP do legal, hein? cliente e aqui eu coloco a porta. Então vamos supor que o IP do cliente seja esse aqui, tá? Ó, o IP aqui do cliente, tá? E aqui eu estou mandando para a porta 5060. E aí eu venho aqui, dou um listen e eu disparo aqui, ó, Gilson 5060. Eu dou um send. Então eu mandei um pacotinho da minha máquina aqui, ó, do Hercules, para o IP do cliente na porta 5060. E eu faço a captura aqui atrás, o Wireshark. E aí eu vejo se chegou um Gilson 5060 na porta UDP 5060. Então com isso eu tenho certeza que o pacotinho tá chegando aqui no IP na porta UDP 5060, atravessou o firewall e foi encaminhado para o IP para a porta de port forward corretamente. Então eu validei a porta 5060. Aí eu pego, cancelo aqui e mando para a porta 10.000. Aí eu dou um listen e eu dou um send aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Gilson 10.000 agora. Eu pego e dou um send. Aí eu mandei Gilson 10.000 para a porta 10.000 do IP aqui do cliente. Aí nisso eu vejo esse pacote atravessando, chegou lá no PABX Gilson 10.000, por exemplo. Aí eu vejo que chegou na porta 10.000 certinho, né? Aqui no IP do meu PABX. Tá? E eu vou testando aqui, ó. Eu não testo 10.000 portas, mas eu testo por amostra. Eu testo na porta 15.000, testo na porta 20.000 e eu tenho certeza que está atravessando e chegando no PABX. O que eu vou ver aqui no meu Wireshark, ó. Aqui eu vou pegar o pacote saindo aqui do PABX, né? Uhum. Aqui do meu Hércules, mas lá do outro lado eu vejo o mesmo pacote chegando. Então se eu pegar aqui, ó, eu estou mandando para a porta 10.000, eu vou dar um send aqui, ó, Gilson 10.000. Ó o pacote aqui, ó. Eu abro aqui, ó, mensagem Gilson 10.000, tá vendo? Que legal. Ah, tá. Vai na mensagem ali, É. né? No escrito. Se eu mandar para a porta 15.000, ó, 15.233, tá bom? Eu vou mandar aqui 15.233, dá um send.
Opa, só faltou melhorar o filtro, né? Aqui, ó. Ó o pacote aqui, ó. Gilson 15.233. Aí atravessa o firewall, vai lá pro port forward, atravessa, chega no PBX, no PBX eu pego o Wireshark e eu vou ver esse pacote aqui, ó. Gilson 15.233. Eu vejo a porta de destino. 15.233. Tem muito firewall, pessoal, que erra isso aqui. Quando chega lá, tá na porta 10.000 aqui, por exemplo. Ele Eu troca a falo, porta, poxa, né, aham. Gilson? Eu falo, cara, eu mandei para 15.233, deveria ser 15.233 aqui, mas tá 10.000. Aí é assim que eu pego as regras, entendeu? Legal. Protocolo ali é syslog, Ah, Gilson. não, aqui é só um protocolo qualquer, porque eu estou utilizando a porta 514 aqui, tá? 514 é a porta do syslog, porque eu usei aqui, ó, 514. Mas aqui eu posso escolher a Tá, porta, tá. tá? Ah, tá. Aham. 2333, por exemplo. Então, ó, Entendi. entende? Tu vê que ele não interpreta mais como syslog agora, porque eu mudei minha Agora porta de pegou o origem. DP. Ó, daí Agora aqui vai, pegou o vai pegar DP. só o Gilson 10.000. Tá. Entendeu? Então, Entendi. então é assim que a gente mata os caras do firewall, tá? Uhum. Entenderam a ideia aqui, pessoal? Muito bom. Sim, tranquilo, Uhum. Gilson. Isso aqui é muito útil, tá? E funciona muito bem, tá? Eu já resolvi centenas de problemas assim, tá? Uhum. Então é bom tu se munir dessas ferramentas aí, né? Justamente para você conseguir discutir melhor com o pessoal do Firewall e provar para eles, né? No pacote, porque eu sempre falo que os pacotes não mentem, né? Que, que essa é uma forma de você resolver problemas, tá? Não digo de resolver, mas para você identificar problemas de port forward em equipamentos de borda como firewall, tá? Uma chamada, né? Que você manda aquele o 100, né? Sem trying, É o Centrai que você recebe um ringue, né? De quem tá chamando. sim. Esse ringue, quem tá gerando é de onde eu tô chamando ou da onde eu tô mandando o invite? O O ringue, ring, o ele é ringue que eu assim, ó. recebo. Vamos colocar assim, aqui é o teu PABX, né? Uhum, E aqui é o aparelho, tá? Então vamos supor assim, que o aparelho manda um invite pro PABX, certo. aí o PABX fala, eu vou tentar, daí ele te manda um try. Aí ele pega esse invite aqui e manda pro outro lado, tá? Quando esse aparelho aqui começa a tocar, ou seja, se ele estiver livre, aí ele vai mandar para ti o 180 ringing, entendeu? Então Aí chegou no teu PBX, então ele sabe que esse aparelho aqui ele está no estado de tocando. Aí ele manda esse estado aqui pro cara que iniciou a chamada, ó, 180 ringing. Ó, o cara aqui do outro lado ele está tocando, então o cara que está aqui em ligação, ele passa a escutar o ringback tone, o tu, sabe? Porque esse cara aqui ele está tocando, então agora informa para ele aqui o tom de chamada. Então ele vai começar a escutar aquele tu, né, que é o entendi. tom de chamar. Quando esse É. aparelho aqui atende o telefone, ele manda um 200 OK. Aí o PBX sabe, olha, o destinatário aqui atendeu. Daí ele manda para o chamador, olha, ele atendeu. Então aqui ele sabe que o outro lado atendeu a ligação. Aí para confirmar que o 200 foi recebido, ele manda um MAC. Aí o AC vem aqui Tá. pro aparelho, e a partir desse momento aqui, opa, deixa eu só abaixar um pouquinho, aí estabelece-se o áudio RTP daí, né? Daí eu tenho streaming sendo enviado daqui para cá e streaming sendo enviado daqui para cá. Então um lado está falando com o outro, né? Então basicamente gira em torno do invite, né? Do 180 para indicar que está tocando, do 200 para indicar que atendeu a ligação e o AC para confirmar que recebeu o 200, né? Então esse tom. Não quer dizer que eu vou estar resolvendo o problema. O pacote vai continuar chegando aqui no protocolo SIB, só que ele vai estar descartando a partir da análise do tráfego. Eu vou continuar recebendo muito pacote SIP aqui. O atacante ele vai continuar mandando, só que o aparelho ele vai estar ignorando esse pacote SIP ao invés de estar respondendo esse pacote SIP que está chegando. Essa é a diferença. Então, assim, eu não estou resolvendo o problema. Melhor, eu não estou solucionando o problema, eu estou resolvendo o problema. Não vai mais incomodar o usuário, mas o tráfego vai continuar passando pelo meu firewall e chegando até o aparelho. A questão é que o aparelho vai estar
ignorando esse tráfego vindo do hacker. Tudo bem? Eu tenho um aparelho telefônico aqui que é o endereço IP 10.1.1.86. Deixa eu acessar ele. É um aparelhinho da Grandstream, esse GXP1610, acho que é um dos mais básicos que tem. Tá? Eu tenho aqui ele registrado uma conta no meu SIP Server. Tá? O meu SIP Server é esse IP aqui, 10.1.1.253, tá? Que é esse IP aqui que vocês estavam vendo, 10.1.1.253. Ele está registrado com a conta 1001, nesse IP aqui, ó, 86, né? 10.1.1.86, na porta 5060, porta padrão do aparelho telefônico. Então, conceitualmente falando, o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Eu tenho o meu PABX IP, é um UCM da Grandstream, tá ligado aqui no meu switch, tá? E aqui eu tenho o meu aparelho telefônico, tá? Aqui é 10.1.1.86, ele está escutando a porta 5060. E aqui eu tenho o meu PBX, que é 10.1.1.253, claro, porta 5060 também. Eu tenho aqui o meu PC, que eu estou utilizando para dar aula para vocês, tá? Esse IP aqui eu tenho uma aplicação rodando nele, que é o CipIP, que é um programa bastante utilizado para teste. Eu uso muito para teste na área de desenvolvimento aqui, mas também é muito utilizado por hackers para hackear sistemas de telefonia, porque ele é um canivete suíço para protocolo SIP, tá? Então, programinha bem bacana aí para fazer teste. Você pode ver que o aparelho está registrado no PBX aqui, ó, Register, né? E está funcionando, tá? Se eu utilizar aqui o aparelho para fazer ligação, fazer uma descagem aqui, está tocando o meu aparelhinho telefônico, né? Estão vendo aqui, né? Eu atendo e alô, alô, alô. Beleza, funcionando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou em teoria, esse aparelho telefônico aqui, ele só poderia receber requisições do meu PABX. Concordam comigo? Tá. E se o meu PC, através da aplicação CipIP, começar a mandar requests para o aparelho, o que vai acontecer? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? Então, o aparelho telefônico ele só deveria receber requisições vindas do PABX, do SIP Server ao qual ele se encontra registrado, ao qual ele tem um vínculo. Se um terceiro começar a mandar requisição para ele, ele não deveria permitir isso. Tá? Esse é o problema das ligações fantasmas aqui. Ó. Então vamos desenhar aqui um fantasminha, né? Então o que acontece é quando um terceiro começa a mandar requisição SIP para o PBX, o tipo invite, por exemplo, e o aparelho começa a tocar. Ele aceita isso daqui. Então, ó, eu tenho aqui instalado no meu computador o CipIP. Né? Então, o CipIP aqui tem uma série de comandos que tu pode passar, especificar qual que é o IP, qual que é a porta, qual que é o usuário de destino, qual que é o usuário de origem, qual que é o transporte, se é o DP, TCP, TLS, qual que é o método que tu vai utilizar. Tudo isso aqui é baseado em scripts, por exemplo. Tá? Então, um script que eu vou utilizar aqui é esse basic invite a release. Então, eu posso literalmente montar uma mensagem SIP passando parâmetros aqui, ó. Quais são os serviços, endereço IP, porta remota, qual que é o transporte. Então, eu populo essas informações aqui e despacho um pacote SIP pela rede. É isso que eu acabo fazendo aqui. Né? Então, eu tenho aqui uma linha de comando, ó. Eu vou executar cpp-fs. Eu vou dizer qual que é o script que eu vou executar. Qual que é o endereço IP que eu vou mandar aquele request, em qual porta, a partir de qual endereço IP de origem, qual porta de origem, qual que é o número de origem que eu vou utilizar, qual que é o número chamado, qual que é o transporte, UDP, quantidade de mensagens, qual que é o tempo entre a mensagem de invite e o buy que eu vou utilizar. Se eu colocar aqui M igual a 1000, eu vou mandar 1000 requisições para aquele aparelho telefônico, não só uma. Agora a questão é, o aparelho foi projetado para lidar com 1000 requisições? Eu posso colocar aqui um outro parâmetro ainda, menos R, que é a taxa de mensagens, uma mensagem por segundo. Eu posso colocar 1000 mensagens por segundo.
né? Esse aparelho ele é capaz de lidar com essa quantidade de mensagens todas. Então, assim, se eu vier aqui e mandar somente uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo capturar minha interface LAN aqui, para a gente conseguir ver isso daí acontecendo. Ó, eu vou mandar um pacotinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, meu aparelho tocou. Pode ver aqui, ó, que eu mandei um pacote para o meu aparelho, tocando, atendeu. Então, assim, foi uma ghost call ali. Tá? O meu aparelho sinalizou aqui agora. Eu escutei ele apitando. Aí, em seguida, o meu próprio cliente, que é quem originou a chamada, o IP100, mandou o byte desligando e meu aparelho respondeu. Então, assim, eu já percebi que esse aparelho aqui ele está aberto, aceitando requisições de terceiros. Tá? A partir do momento que eu vier aqui e mandar assim, ó, vamos mandar aqui agora 5 ligações por segundo. Ó, invite 200, ok, bye. Então ele tratou uma só. Deixa eu aumentar esse parâmetro aqui para 10 aqui, então. M igual a 10. Ó, tô mandando um monte de invite aqui, ó. Tá retornando ocupado, ocupado, ocupado. O meu aparelho está tocando feito um louco aqui, ó. Tá vendo que eu já estou mandando um monte de requisições, está retornando ocupado. Atendi uma. Desliguei, ele está tocando de novo, né? Então aqui eu já comecei a forçar a quantidade de chamadas. Eu vou mandar aqui agora 100 chamadas para ele, por exemplo. Olha aqui, ó, a quantidade de requests que ele está tratando. Atendi uma ligação, ele desliga em 3 segundos. Ó, ele está piscando feito um louco aqui para mim e ele parou de responder já. Tá? Então, assim, tu vê que eu estou gerando tráfego para o aparelho, ele está aceitando. Eu estou gerando tráfego para o aparelho, ele está aceitando, ele está lidando com esse tráfego, ele está piscando feito um louco aqui. E eu já perdi o aparelho. Tá? Ele parou de responder para mim, eu vou ter que resetar ele. Então, percebam que é fácil eu gerar um script aqui com CPP que manda uma série de pacotinhos ali, em menos de 1 minuto eu já quebrei o aparelho telefônico. Tá? Esse aparelho telefônico aqui ele não está preparado para se proteger. Eu peguei Então, uma cliente assim, cara. uhum. Ela recebia milhares de chamadas de entrada e o aparelho, enquanto estava o 1625 e o 1628, travava direto. Eu vou ter que resetar esse aparelho aqui para eu conseguir fazer ele voltar a funcionar. Tá? Só que o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso? Tá? Se a gente vier aqui nas configurações do aparelho telefônico, Account SIP, aqui ó, Security Settings. Olha, ele tem uma série de informações aqui que vem tudo desabilitado por padrão. Isso aqui é para Grandstream, tá? Mas outros fabricantes têm esses mesmos flags com outros nomes, talvez. Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui é isso aqui, ó. Deixa eu, ó, são esses flags aqui, ó. Accept incoming SIP from proxy only. O que isso aqui significa? Ele só vai aceitar requisições SIP a partir do servidor ao qual ele se encontra registrado. Isso aqui não é óbvio? E por que vem desligado? Né? Então, isso daqui ele quer dizer o seguinte, ó, se o aparelho telefônico está registrado no meu PABX IP, no meu proxy SIP, né, esse cara aqui, por que ele vai aceitar requisição de terceiro? Então, por default, ele vem aceitando requisição de terceiro, o que permite qualquer hacker, através da tua rede, né, caso tu tenha uma comunicação do teu aparelho SIP com o PABX IP lá fora, passar pelo teu firewall e chegar no teu PABX IP. Né? O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Vamos só. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se o teu switch está ligado aqui num firewall e aqui tu tem um SIP server externo, né? O teu PABX ele está registrado num SIP server externo, quer dizer que ele abriu uma portinha aqui. Então, se eu tiver um hacker aqui fora e ele mandar uma requisição para essa portinha, ele vai chegar no teu aparelho. E ele vai ver que o endereço IP do teu hacker é diferente do endereço IP do teu SIP server. Né? Então, tu tem aqui o IPB e o IPA. E o proxy dele é o IPA. Então, se chega uma requisição com o endereço IPB, por que ele vai aceitar?
Isso é o que eu estou querendo dizer. Tá? Então você barra esse tipo de comportamento. Ó. Se eu vier aqui e habilitar esse flag no meu aparelho telefônico, a partir do momento que eu mandar um request para ele, ele vai passar a negar. Ó, eu vou mandar aqui uma requisição. Ó, ele mandou o invite. E o que aconteceu? O aparelho telefônico não respondeu nada. Esse daqui é o ponto que eu queria chegar. Quando o atacante ele manda uma requisição e o teu aparelho responde essa requisição, ele sabe que tem alguém aqui. Com a habilitação desse flag, o atacante mandou o request para essa porta, chegou no aparelho, o aparelho tem o flag ligado, ele compara o endereço IP de origem, vê que não bate com o endereço IP do SIP server e ele ignora essa requisição. Para o atacante, é como se ele estivesse atacando alguém que não está lá. Então, ele parte para outra porta, para outro endereço IP, para outro destino. Mas o simples fato de você habilitar essa flag aqui já resolve o teu problema de Ghost Call. Esse é o ponto. Aqui a gente vai começar a manipular as informações. Se eu vier aqui no meu microSIP, eu posso editar a minha conta. Tá vendo aqui, ó, endereço IP público, ele está pegando de forma automática. Esse endereço IP público aqui no microSIP é justamente qual que é o endereço IP que vai estar aqui no meu contact. Aqui, ó. Eu posso manipular esse endereço IP aqui, que é o endereço IP que o meu SIP server utiliza para saber onde que está o meu SIP client. Então, se eu vier aqui e eu tirar do alto, tu pode ver que eu tenho vários endereços IPs aqui que eu posso colocar. Esses endereços IPs aqui são os endereços IPs, o quê? Da minha máquina, onde está rodando esse client. Tá? Então aqui ó, tem um monte de endereço IP da rede 100, tem um monte de endereço IP da rede 10.1. Então pode ver aqui, ó, todos os endereços IPs da minha máquina estão constando aqui. Ou ele vai pegar de forma automática, que é o que vem por padrão. Só que eu posso editar isso aqui. Se eu colocar 200, 201, 202, 203, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Salvei. Ó, se eu olhar aqui o último register, olha aqui o endereço IP que eu estou mandando aqui no contact. Ó. 200, 201, 202, 203. Agora, o meu SIP server acha que o meu SIP client está nesse endereço IP. Se eu olhar lá no meu SIP server, cadê aqui? Ele não está registrado? Ele está? É para estar, né? Deixa eu ver aqui se vai. Ele está constando como desregistrado. Ó, IP import ele não está considerando, mas era para estar mostrando aqui. Deixa eu tentar colocar outro endereço IP aqui. Vamos colocar 10.1.1.252, por exemplo. É um IP que não pertence à minha máquina. Deixa eu ver se vai. Ó, ele não está considerando registrado. Ó, mandei o register 10.1.1.252. Vou colocar como coluna, ó, daí fica mais fácil de visualizar essas mudanças, né? Tá vendo? Ó? Então, tudo bem, vamos abstrair o que deveria estar aparecendo aqui, tá? Pelo que eu me lembro, ele deveria mostrar. Talvez tenha alguma diferença aí que eu não estou levando em consideração. Mas o que vai acontecer aqui? Deixa eu abrir aqui uma. Ô, Gilson, nesse caso não é porque você manda um register, né? Aí ele tem o 200 ok, não é isso? Isso. O server manda o 200 ok para o cliente, não é? Sim. E aí o 200 ok não é respondido com ACK, não é? Não, De volta? É Porque register. eu achei que... Daí aqui tem o challenge, né? 400 ali e 1, né? Aí manda o register de novo. E aí vem o 200 ok. E aí acaba. Eu achei que o que não estava constando lá na sua lista por falta de algum EC que o cliente tinha que mandar no 200 ok, mas o 200 ok não tem EC, né? Não, esse daqui do register não, tá? A transaction ela termina aqui. Entre o register e o 200 ok.
não é porque ele não conseguiu, o server não conseguiu mandar o 200 ok, aí ele não populou lá aquela lista? Ah, mas aí é que tá, o server mandou o 200 ok, tá vendo? Ah, é. Ó, É, register realmente. Aham, 401, é. daí o register É. de novo com challenge e Aham. 200 ok, né? É. Mas lá é muito rápido assim, talvez seja um delay mesmo, né? Ele deveria mostrar na hora, assim, sabe? Ó, se eu tirar aqui essa configuração errada, ele mostra para mim aqui, ó. Vamos deixar automático, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? É, Mostrou foi já, na né? hora, né? Aham. Foi mesmo. Aí se eu vier aqui e trocar, eu tinha testado isso daqui, mas vamos ver aqui, ó. 1.1.2.3, tá vendo? Ó, ele já corta aqui, né? Ele considera desregistrado, mas ele manda o register e o 200 ok aqui, tá vendo? É, Então, é, tanto que o é client verdade. acha que está registrado aqui, inclusive, né? É. Aham. Só que olha só o que vai acontecer agora. Imagina aqui, ó, que eu me cadastrei, eu tenho o IP aqui 10.1.1.100, que é o IP do meu PC aqui. Só que no microcip, eu fui lá e falei que no CIP ele está no 1.1.2.3. Concorda? Aqui é a camada de sessão. E aqui é a rede. Ok. Quando eu mandei o register, né, você pode ver aqui que no protocolo CIP, o que ele vai estar utilizando? 1.1.2.3, 1.1.2.3. Na camada de rede, ele está utilizando o IP da minha máquina, 10.1.1.100, para se comunicar com o PABX, que é 10.1.1.253. Né? Então, o que eu estou olhando aqui? Ó? Ah, quando eu falo em CIP, eu estou falando da minha camada de sessão. Ó, aonde que está o IP de sessão? Que é esse aqui, ó, 1.1.2.3, que é um IP maluco, que está lá na internet, sei lá onde que ele está. Mas pode ver que eu estou me apresentando como esse endereço IP. Só que eu estou gerando o request a partir de qual endereço IP real? Minha camada de rede, 10.1.1.253. Então, o meu PABX, ele, de uma certa forma, ele está achando que eu estou nesse endereço IP 1.1.2.3 aqui, ó. Esse é o meu endereço IP de aplicação do protocolo CIP. Então eu estou forçando um endereço IP inválido aqui para o meu PABX, né? Aqui para o meu CIP client enganar o meu PABX. Se eu simplesmente vier aqui, ó, no meu PABX, vamos pegar um 3, deixa eu ver se vai dar certo. Ó, Network Troubleshooting. Eu vou pegar aqui da minha WAN e da minha LAN, tá? Então, vou pegar aqui de qualquer interface, vou dar um Start. Eu pego aqui o meu aparelhinho analógico, famoso do curso, né? E eu vou discar para o meu ramal 1001 para ver o que vai acontecer. Ó, discando. Ó, ele está falando que o ramal, a pessoa no ramal 1001 está indisponível. Não chegou nada aqui no meu request, mas eu quero ver se o meu PABX mandou alguma requisição para esse IP 1.1.2.3. Que é isso que a gente quer ver aqui, né? Deixa eu Esse baixar. CM da Grande Stream é bem completinho, hein, Gilson? Baita PABX essa aqui, cara. Gosto muito dele. É, cara, bem bacana, viu? Ai, vamos ver. Não teve nada. Ó, ele está tentando mandar options para esse endereço IP aqui, ó. Tá vendo? Ó, que o PABX está tentando mandar 1.1.2, alguma informação para 1.1.2.3 aqui, né? O meu PABX está tentando qualificar esse endereço IP aqui, que não existe. Tá vendo? Está tentando mandar requisição. Meu PABX mandando para esse IP aqui. Só que, claro, não tem nenhuma resposta, né? Então, acho que é por isso que ele está desconsiderando esse meu ramal. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar isso. Pois é, eu testei isso daqui ó, essa semana. Ó, Enable Keep Alive. Acho que é isso aqui que tá matando. Eu não quero que o PBX fique qualificando. Porque ele vai tentar qualificar um endereço IP que não existe e vai considerar inválido aquele destino, né? Ah, aquele ali é o Qualified, o Ah, asterisco, aqui, ó, né? tá vendo? Ó, que ele tá aparecendo agora, ó. É isso, né?
Ó, Tá vendo aí? apareceu É aqui bom o na IP. prática, né? É isso aí, né? Então, é bom com É, aí, ó, troubleshooting, né? deu certo, É. hein? Aí sim, né? Beleza, beleza. Acho O que que era mesmo? aqui no meu PBX, no meu SIP Server, eu tenho uma opçãozinha de eu poder, aqui em Advanced, eu habilitar o Keep Alive. Ó. Se habilitado, o PBX vai regularmente mandar options para checar se o device está online. E aí, como o meu PBX tentava mandar options para um device que não estava respondendo, aqui ó, É que ele pegou o IP anterior, pelo jeito, né? ele tava usando esse IP aqui, ó, tá vendo? Ó, Aham. 1.1.2.3, só que tá vendo a resposta para esse options, porque ele mandou options e tem que ter um 200 OK aqui, né? Se ele recebe o 200 OK, ele entende que o dispositivo está online. Só que se ele não recebe o 200 OK, ele entende que o dispositivo está down. Então ele não considera registrado aquele CP client. Por isso que estava falhando a chamada. Agora, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Vamos ver aqui. Na verdade, então, a gente desprezou o option e manteve só o register mesmo, né, Gilson? Exato. Uhum, exatamente isso. Ó, eu tenho aqui o meu register ainda funcionando, né? Ó, eu estou me registrando com esse endereço IP maluco aqui, que eu coloquei lá no meu cabeçalho contact, né? Esse IP aqui, ó, tá? Tu vê que esse IP aqui não bate com o endereço IP da minha camada 3. Então eu tenho divergência entre a minha camada de aplicação SIP, sessão, né? E a minha camada de rede, que é tudo aquilo que a gente tinha discutido até agora. Tudo bem? Agora, o que eu vou Ok. fazer aqui? Eu vou fazer o PBX gerar uma chamada para esse host. Lembra que o PBX acha que esse host aqui, que esse CP client, ele está nesse IP aqui, ó, 1.1.2.3. E aí, quando o meu ramalzinho aqui fizer uma chamada para o ramal 1001, que é esse cabra aqui, a gente tem que ver um invite indo para esse IP maluco aqui, né? Então, vamos lá no Maintenance Network. Eu vou pegar de todas as minhas interfaces, tanto o WAN quanto o LAN, né? Não preciso de chave TLS aqui, então vamos. Ó, 1001. Tá vendo que tá mudo? Eu não tenho nada chegando aqui na minha interface do meu PC. Aí caiu no correio de voz, que é o destino padrão ali das ligações quando falham, né? Vou parar minha captura e vamos ver o que aconteceu com esse PBX aqui, qual foi o comportamento dele, baseado nos cabeçalhos, né, do protocolo SIP. Baixar minha captura. Nossa, pode ver que eu coloquei um nome aleatório e já deu para substituir o arquivo, né? Então tá. Vamos abrir esse cabra aqui. Aqui. E aqui, ó, pessoal. Exatamente isso. Bem, aqui você pode ver, ó, que eu tenho aqui o meu endereço IP de origem, que é o meu PABX. Ele está mandando o que? Um invite, que é o que? Uma tentativa de iniciar uma chamada para qual endereço IP? 1.1.2.3. Tá vendo? O PBX está mandando essa chamada aqui lá para PQP, que é justamente o endereço IP que ele acha que o host está registrado, né? Olha aqui, ó. E esse registro aqui, ele veio baseado no que, pessoal? No meu cabeçalho contact, que ele está vindo da onde, né? Da configuração de endereço IP público aqui do meu CP client. Tá? Então, assim, voltando lá na teoria que a gente tinha visto, né? Quando eu mandei o register aqui, eu mandei o register proveniente de um endereço IP 10.1.1.100 que não corresponde ao meu endereço IP de aplicação aqui. Então aqui eu tenho a camada de rede, aqui eu tenho a camada de sessão, né? SIP. Aqui no caso, você pode ver que os endereços IP aqui são divergentes. O que o meu SIP server considerou?
Ele não considerou o meu endereço IP de conexão, ele considerou o meu endereço IP de aplicação. Tanto que lá na SIP database dele, o que ele considerou aqui? 1.1.2.3. Né? E quando alguém tentou mandar uma ligação para o meu ramal 1001, o meu SIP server simplesmente pensou, poxa, onde que está o 1001? Ah, ele está nesse endereço IP aqui, 1.1.2.3. Ele gerou um invite para esse endereço IP. Quando ele gerou um invite para esse endereço IP, você pode ver que aqui o meu PABX, através da interface WAN dele, que é o Default Gateway, né? 192.168.1.253 está gerando um invite para 1.1.2.3, que é o endereço IP do contact, lá do meu register, né? Aqui do meu SIP client, que está configurado aqui, aqui atrás, né? Deixa eu puxar aqui, Então, esse aqui é o endereço IP público errado. Então, isso é o que acaba acontecendo quando a gente tem os problemas de NAT e de falta de configuração do meu protocolo SIP para NAT com a minha interface de rede de saída. Ficou claro aqui, pessoal, essa ideia?